Muito bem, esse é o terceiro e último domingo dessa série Quebrantado. Temos conversado por 3 domingos sobre um coração quebrantado, coração que realmente ele entende quem é Deus, um coração humilde diante desse Deus, um coração que sabe quando erra, se arrepende, busca o Senhor. Isso é estar com o coração quebrantado. O texto-chave dos 3 domingos, no Salmo 32, o salmista vai dizer que Deus se achega àqueles que têm um coração quebrantado. Um coração contrito, um coração onde realmente reconhece que é uma necessidade de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Deus se achega a esses. Se tem algo que atrai a Deus e o agrada, é esse coração, dependente de Deus. No primeiro domingo, identificamos aqui que algumas questões da vida, alguns sentimentos têm intoxicado os nossos corações e nós vamos deixando como aquele quarto de bagunça da sua casa, onde você vai guardando de todas as coisas e nunca o limpa, nunca o arruma, e alguns corações estão bem desarrumados, de tantas marcas, mágoas, situações, emoções, sentimentos que não foram lidados durante a sua trajetória na vida. E tudo isso, de alguma maneira, ele traz uma toxicidade para o seu coração. Isso deprime, isso nos traz angústia, ansiedade, nos deixa numa posição muito ruim. E a sugestão do primeiro sermão foi que nós começássemos a arrumar esse coração. Domingo passado nós entendemos que Deus, ao dizer ao profeta Ezequiel, ele está dizendo assim: Ezequiel, diga ao povo o seguinte, eu tirarei desse povo o coração de pedra e colocarei no lugar deste coração um coração de carne. Lembramos que Ezequiel, Jeremias e Daniel foram contemporâneos no tempo de exílio à Babilônia, mas Deus revelou a Jeremias dizendo: olha, eu escreverei as minhas palavras, os meus mandamentos no coração do meu povo. Havia uma promessa de restauração desse povo, e para Ezequiel ele foi um pouco mais incisivo, dizendo: eu farei uma cirurgia, um transplante nesse povo. Para que eles entendam que eu sou o seu Deus, eu preciso primeiro arrancar o coração de pedra que está neles. Então, muitas das coisas que vimos no primeiro domingo, não conseguimos tirar da nossa vida somente resolvendo por nós mesmos, precisando que Deus haja em nosso favor. E domingo passado nós vimos o quantas coisas têm empedrado o nosso coração. Coração frio, coração distante de Deus, um coração duro, coração endurecido, um coração questionador, murmurador. E Deus está dizendo: se eu não arrancar esse coração do teu peito, eu não tenho condição de colocar em você um coração restaurado agora. E hoje é dia de vermos o que é um coração restaurado. Quando falamos de restauração, se você possui e tem paixão por veículos antigos, você entende que um carro bem restaurado ele tem grande valor. Mas isso depende de quem o restaura. Porém, se você tem um acidente de trânsito e seu carro ele amassa, tem que trocar peças, isso diminui seu valor. Na sua venda você vai dizer: olha, esse veículo ele passou por um sinistro e ele perde um pouco de valor de mercado. Porém, eu dando uma olhada nesse mercado, há um Fusca. O tempo que a Volkswagen ainda não era chamada de Volkswagen. E as unidades no planeta são poucas. E havia um debaixo de uma árvore, bem velho. E um amigo disse: olha, você me daria esse carro para eu restaurar? Sim, eu te dou esse carro. Esse carro hoje vale 3 milhões de dólares, restaurado, pelo seu valor histórico. Mas quando eu penso em restauração, se há algo que tem muito valor, é a arte. Essa obra, ela é atribuída a um grande homem. Este homem, ao pintar esse quadro, de quem você acha que é essa pintura? Alguém já conhece? Alguém tenta adivinhar de quem é? De quem você acha que é essa obra? Essa obra ela foi vendida ali por volta do século XV, foi feita, e depois ela foi vendida por 45 libras esterlinas. A libra esterlina é média de R$6. Ou seja, uns R$270 ela foi vendida.
Porém, ela foi passada agora por uma restauração. E qual é o nome do camarada que pintou esse quadro aí? Leonardo da Vinci. Sabe que das 20 obras mais caras de Leonardo da Vinci, provavelmente ele pintou somente 10. Algumas ele pintou 10%, 15%, 40%, porque no seu ateliê, os seus pintores, eles estavam ali aprendendo, mas também produzindo artes com ele. E algumas ele iniciou, outras ele finalizou. Não são muitas as obras que ele pintou por completo. Mas esse quadro, depois de ter sido restaurado, ele chegou aos 127 milhões. E na sua segunda restauração, na sua segunda melhora, essa é a obra de arte mais cara já vendida. Existem obras de arte mais cara? Existe, porém não paga. Tem o seu valor, mas ninguém ainda comprou. Essa foi a maior negociação no mundo da arte. 450 milhões de dólares. Por que ela tem tanto valor? Primeiro, por quem produziu a obra. Não foi qualquer pessoa. Foi Leonardo da Vinci. Mas uma obra dessa, se fosse restaurada por mim, não teria nenhum valor. Ou seja, eu anularia o valor dela. A obra do restaurador valeu tanto quanto o próprio Leonardo da Vinci. Nesse século presente. Isso elevou o seu valor, o seu preço. E a pergunta de hoje é, qual é o teu preço? Quanto você vale? Quem te fez? Qual é o valor que tem o teu Criador? Essa obra de arte única. Entenda que você é único mesmo. Não há outro igual a você, não tem. Você pode buscar por esse mundo afora, nenhuma pessoa é igual a você. Ou seja, o teu valor, ele é único. O preço de quem o fez, ou seja, essa obra de arte que é você, não tem preço que dá para estimar. Sabe que alguns fizeram um cálculo. A quantidade de fósforo que você tem, sal e os minerais que são compostos no seu quarto, magnésio no seu corpo, e magnésio e tal. Se você colocar tudo isso numa balança, você não vale 50 dólares. Pelo teu conteúdo. Se desmontasse o ser humano e pegasse todas essas partes dos materiais. É baixo o valor. Porém, há um preço que o céu pagou, que ninguém mais pode pagar. Então, por mais que as pessoas possam dizer, você não tem valor, olha aí para você, olha quem é você. As pessoas podem querer te diminuir, mas o céu está dizendo, você tem grande valor nas minhas mãos, porque você é a criatura única que eu criei. E Deus está dizendo, além de te criar, eu quero fazer uma coisa na tua vida. Eu quero restaurar a tua vida, ou seja, eu quero dobrar esse valor. Porque quem está dizendo é Deus. A promessa aqui da Bíblia e dos textos bíblicos, Deus está dizendo, eu colocarei em você um coração novo. Eu colocarei em você um espírito novo. E eu convido você a ir à Bíblia, em Ezequiel, no capítulo 11. É o texto da semana passada, o verso 17. Ezequiel 11, 17, ele diz o seguinte... Portanto, diga assim, diz o soberano, o Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados. Lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Domingo passado nós iniciamos a cirurgia. Primeira coisa, precisamos retirar o coração de pedra. Domingo passado falamos sobre isso. Não tem como colocar um coração num lugar desse sem que esse saia. Os dois em um corpo só, Deus está dizendo, não pode. Eu tenho que remover um para colocar o outro. O assunto hoje é sobre restauração. Um coração que precisa ser reformado. O ponto aqui do livro de Ezequiel e o povo de Israel, a idolatria estava muito forte nessa época. A ponto de Deus permitir que eles fossem agora exilados para a Babilônia.
E é dentro da Babilônia que esse povo está agora servindo ao rei da Babilônia. Ezequiel está junto com esse povo e Deus está revelando a Ezequiel: olha, esse povo ficará por aqui. Mas a profecia dizia que era 70 anos ali, servindo a Babilônia. Mas Deus só pôde começar uma obra num momento difícil para esse povo. Eu quero te dizer uma coisa: se tua vida está muito difícil, talvez seja Deus permitindo para que Ele te alcance. Porque se Deus não permitisse que você fosse isolado um pouco desse mundo, da correria do seu dia a dia, de um pouco do seu trabalho, dos seus estudos, dos seus afazeres, é tão atarefado, que Deus tem que dizer: olha, eu preciso isolar ele um pouco. E deserto na Bíblia sempre foi algo muito bom, sabia disso? Deserto, tem pessoas que falam: nossa, estou passando um deserto na vida. Que bom! Porque deserto, nas palavras da Bíblia, é um isolamento, uma separação, é Deus tratando direto ao indivíduo. O texto e o nome dessa mensagem está restaurado, é no singular mesmo. Porque a restauração ela é individual. Isso eu disse no primeiro domingo. Olha o povo de Israel, a igreja central, o povo adventista. Quando olhamos para o povo, para o total, nós corremos o risco de terceirizar a nossa própria responsabilidade. Por quê? Porque somos todos nós. E Deus está tratando de cada um individualmente. Porque restaurado vai ser quem permitir a ser. Só consegue ser restaurado a obra que se colocar diante da mão de quem vai restaurar. A mensagem é para todos, mas todos que permitirem que eu entre na sua vida, arranque o seu coração de pedra e coloque um novo no lugar. Eu preciso permitir. Deus tem uma educação tremenda. Ele está dizendo: eu quero restaurar, mas você precisa permitir. E algumas pessoas endurecem tanto que precisam passar por um vale, por um exílio, por um deserto, por um isolamento, para Deus dizer assim: você entendeu agora o que você precisa de mim? Você entende que é aí no fundo do poço, aonde você desceu, que você precisa me ouvir? Porque de outra maneira eu não conseguiria. É tanto ruído nesse mundo que você não me ouve. Então eu preciso que você vá para a Babilônia e lá no momento de escravidão é ali que eu quero te alcançar. Se tua vida tem passado por muita dificuldade, pense bem nisso. Talvez Deus está dizendo assim: é a oportunidade que eu tenho para entrar na tua vida, é somente dessa maneira. Porque muitas vezes você fechou a palavra, você não aceitou um estudo, você não quis visita, você abandonou os caminhos, os meus caminhos. Você um dia estava nesse banco, não está mais. Você se rebelou contra mim, você agora colocou outros pontos de idolatria. E semana passada, falando de idolatria, nós entendemos pelo dicionário que idolatria é uma paixão exacerbada. É algo que você realmente gosta, ama, excessivamente. Isso é idolatria, não é você fazer somente um ídolo e se prostrar diante dele. Não, tudo aquilo que você ama de paixão, tira o lugar de Deus da sua vida. Isso é idolatria. Então Deus está dizendo: eu preciso te remover todas essas coisas do seu coração. Eu preciso resolver do seu coração a crítica. Você é muito crítico. O sermão nunca é bom, a música não é boa. A igreja precisa disso, precisa daquilo, nunca está bom. Eu nunca estou feliz por estar aqui. O meu olhar é, quando o meu terno te incomoda mais do que a mensagem, há algo errado no seu coração. Se a gravata está torta, se alguém era para cantar e ele orou, e algumas pessoas realmente se incomodam com isso. E eu penso: puxa vida, mas e a mensagem? Ele veio aqui para quê? O que ele veio buscar aqui? Que coração tão ritualístico é esse que na hora de orar não pode cantar e vice-versa? Entende isso? Deus está dizendo: eu preciso tirar isso do seu coração. Povo de Israel, vocês têm a mim, eu tenho feito maravilhas na tua vida. A trajetória de vocês, quando eu tirei do Egito, e o texto de Jeremias vai dizer: eu não farei mais como eu fiz lá no Egito. Porque lá eles firmaram um compromisso comigo e já me abandonaram com 40 dias. Agora eu preciso agir diferente. Eu não posso deixar por conta do povo, eu preciso agir em favor do povo. E agora vem uma questão muito importante aqui na Bíblia. Quando Deus diz: eu farei a restauração, entenda uma coisa: você não tem condição de ser restaurado sozinho. Não existe uma autorrestauração. Não temos força por causa do pecado. Não temos como olhar para o nosso coração e falar assim: eu vou mudar a partir de amanhã. A gente vai falhar. A restauração vai ficar incompleta. Porque é algo que Deus oferece. Isso é como salvação, eu ofereço.
Você não se salva, você aceita que eu te salvei. Você não se restaura, eu vou restaurar você. Jesus um dia, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer assim aos discípulos, perguntam a ele, por que o senhor fala por parábolas? Jesus disse, eu falo por parábolas porque alguns que, escutando, não me ouvem, olhando para mim, não me enxergam. Porque esses precisam se envolver de tal maneira comigo, que para entender, olhando, ouvindo, ele precisa realmente se aproximar de mim. E aí Jesus vai dizer uma coisa que chega a me arrepiar. Jesus vai dizer assim, muitos de vocês não querem ouvir a minha palavra, com medo que eu os converta. E são muitas pessoas que têm medo de se converter. Porque o dia que eu entregar meu coração para Jesus, eu preciso abrir mão do pecado. E para alguns, abrir mão das minhas paixões pecaminosas é tão difícil que se eu abrir o coração para Deus, como que eu vou fazer com as minhas paixões desse mundo? Porque o pensamento ainda está nessa terra, ainda nesse mundo, ainda em ganhar dinheiro, ainda com as suas preocupações do dia a dia. Que bom que você tem ocupações do dia a dia, que bom que você estuda, que você trabalha. Nós precisamos disso, a vida tem que ser vivida. Mas quando a minha preocupação é somente para esse mundo, nós temos medo da conversão, porque talvez muitas coisas nós teremos que abrir mão na vida. E é por isso que é em parábolas. Porque para você entender, você precisa se envolver comigo. Jesus assim dizia. Então, quando Deus oferece restauração, há uma restauração na Bíblia que é uma das mais esplêndidas, extraordinárias que Deus faz. Convido você a abrir em Ezequiel, ainda, capítulo 37. Eu disse que o livro de Ezequiel ele é separado em 3 sessões. Até o capítulo 24 é uma sentença ao povo de Israel. Do capítulo 25 ao 32 é uma sentença aos inimigos do povo de Israel. E depois do capítulo 33 ao 48 é um plano de restauração, de bênção, de esperança, promessas. Deus divide esse tempo para o povo de Israel. Porque a promessa é, você vai ter dificuldade? Vai, mas eu preciso que você mude. Porque depois disso eu tenho promessa. Porém, esse tempo eu não o livrarei. A nossa vida não está livre de problemáticas, porque tem uma promessa de vida eterna. Porque a vida eterna não é aqui. Então, enquanto eu estiver aqui, não é vida eterna, ainda. Mas eu preciso moldar o meu coração de aceitação e obediência, e para ser restaurado exige extremamente a nossa obediência a Deus. Ir até Ele e dizer assim, eu preciso de uma restauração. Eu preciso me colocar na mão do oleiro. Isso é ser obediente. E Ezequiel, ele demonstra no capítulo 37 a sua obediência. A partir do verso 1, diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era um enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Quando a Bíblia expressa que esse vale era um vale de ossos muito secos, para que um osso esteja muito seco, ele precisa de um grande tempo para que isso aconteça. Deus vai dizer aqui para Ezequiel que esses ossos, esse vale de ossos secos, representava o povo de Israel. Já fazia um tempo que Israel estava com seus ossos secos. Jesus um dia olhando para os fariseus, ele diz assim, vocês são sepulcros caiados. Porque por fora vocês são belos. Por fora vocês estão muito bonitos. Por fora vocês dominam a lei. Mas Jesus continua dizendo aos fariseus, mas por dentro vocês são apenas ossos. E tem toda a imundícia dentro de vocês. Vocês são como sepulcros caiados. Porque a aparência para Deus de nada serve. Deus quer uma reforma interna, uma restauração interna.
Veja esse vídeo que representa bem o capítulo 37. The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, "Son of man, can these bones live?" I said, "O sovereign Lord, you alone know." Then he said to me, "Prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord." So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, "Prophesy to the breath, and say to it, come from the four winds, O breath, and breathe into these slain that they may live." So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Este vídeo é produzido baseado no texto que nós lemos agora, até o verso 11. A pergunta de Deus para Ezequiel é: você acha que esses ossos podem voltar a viver? Mas a resposta de um coração de fé é: Senhor, só Tu sabes. E na nossa vida são grandes perguntas que Deus faz a nós. Você acha que seu marido pode parar de beber? Você acha que teu filho pode sair desse mundo das drogas e voltar para casa? Você acha que a tua vida pode ser transformada por mim? E sabe que algumas pessoas vacilam na resposta? Porque Deus está dizendo assim: se você permitir, eu posso fazer o que você quiser na tua vida. Inclusive esse vale de ossos secos. E eu quero dizer para você, se você tem se sentido de uma vida diante de Deus como um vale de ossos secos, eu não sei qual é o vale seco da sua vida, mas Deus está dizendo: eu posso transformar a sua vida. Porque Ezequiel agora olha para Deus: Deus, é impossível querer trazer vida a esse vale de ossos secos. Porque Deus, além de colocar ele, a Bíblia diz que Deus olhou pelo seu redor. Ezequiel olhou por todo o redor e viu que eram muitos ossos. Mas no coração de fé ele diz: Senhor, o Senhor que sabe. O leproso, quando é curado por Jesus, ele diz assim: se Tu quiseres, me cura. Não é se eu quero. Senhor, eu quero que resolva isso na minha vida. Senhor, eu quero muito que esse dinheiro entre. Senhor, eu quero muito que minha esposa se transforme. Senhor, eu quero muito que meus filhos se transformem. Senhor, eu queria muito aquele emprego. Eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. E a Bíblia está dizendo: é se Tu quiseres, Senhor. Se for bênção para a minha vida, se o Senhor assim quiser, o poder que o Senhor tem nas mãos, o Senhor pode dar vida a esses ossos, diz Ezequiel. E o texto continua dizendo, a partir do verso 4, Deus diz assim: profetiza em nome do Senhor, não é em nome do profeta. A gente ouve muita mensagem na internet dizendo assim: eu profetizo, eu determino. A gente não determina nada, querido. Tiago vai perguntar: o que é a tua vida, Sidney? E ele responde: tua vida é um sopro. É como uma nuvem que vem e logo se desfaz. E Tiago continua dizendo: antes de você dizer no seu coração, vamos a tal cidade, ficaremos há 1 ano fazendo negócios. Tiago diz assim: antes deverias dizer, se Deus assim permitir, iremos àquela cidade e faremos negócios. O minuto que se passa, a gente já não sabe o que vai acontecer no próximo minuto. Não está na tua mão. A gente não determina nada. Não temos autoridade para nada quando o assunto é vida. É certo que você faz escolhas na tua vida. Temos que escolher. E escolha, ela me mostra uma coisa. Primeiro, se eu tive que escolher, algo ficou para trás. Alguma coisa eu deixei.
Não existe escolha, não existe você fazer algo sem deixar outra coisa. Sempre há um ganho, mas sempre há uma perda. Escolhas estão nesse campo. Quando eu estou escolhendo colocar essa camisa, todas as minhas outras ficaram tristes no guarda-roupa. Depressivas, coitadas. Por que ele não me escolheu para sair hoje? Toda escolha envolve um ganho e uma perda. Mas quando o assunto é vida eterna e morte eterna, essa é uma escolha muito importante na tua vida. Porque todo o sentido da vida está colocado aí, nessa decisão. Mas quando Ezequiel olha e diz assim, é o Senhor que sabe. Se tu quiseres, Senhor Deus, se esse emprego for bom para a minha vida, Senhor, se tu quiseres me curar essa enfermidade, ou se o Senhor quiser me levar, é o Senhor que sabe. Senhor, se esse namoro é um namoro para que eu realmente entre nele, é o Senhor que sabe. Senhor, esse casamento, se o Senhor quiser restaurar, é o Senhor que sabe. Nosso coração tem que estar quebrantado, humilde diante de Deus, entendendo que nas nossas mãos não temos poder para nada. Deus está dizendo, eu restauro, sou eu que vou modelar, mas então venha até mim e diga, Senhor, se o Senhor quiser, molde meu coração de maneira diferente, tire de mim essas coisas. Sabe que no livro de Romanos, Paulo vai dizer assim, ó, se a raiz é boa, toda árvore será. Por isso que o problema é tratado na raiz. Deus não restaura brigas de casamento, Deus restaura o motivo das brigas no casamento. Deus não restaura o seu filho nas suas atitudes. Atitude é consequência de algo maior. E Deus, é lá na raiz que Deus quer dizer, é lá que eu tenho que entrar. É lá a restauração, é da raiz para fora. É lá de dentro, eu preciso entrar. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Então Deus está dizendo assim, Ezequiel, diga ao povo, profere essas palavras, profetiza essa palavra em meu nome. Ezequiel não tinha poder para nada, Elias não tinha poder para nada, fizeram coisas maravilhosas, mas o poder é de quem? É daquele que estava dando a ordem. As finanças da sua vida é porque Deus permite. Os seus diplomas, certificados, todo aquilo que você conquistou, é Deus que permite as suas mãos habilidosas, é Deus que permite a sua mente brilhante, tudo vem dele. E a restauração é dele. Eu preciso querer que Deus tire algo que é tão prejudicial para a minha vida e me traga o quê? Vida eterna. Senhor, tira esse caminho de pecado da minha vida, porque é morte eterna. A Bíblia já está dizendo assim, olha amigo, lá no fim haverá destruição do pecado. E Apocalipse 20 vai dizer assim, e o número desses que cercaram a cidade querida eram como a areia do mar. A Bíblia diz que são muitos os perdidos. Isso aumenta muito a nossa chance. Mas também aumenta muito a chance de salvação. Porque o Evangelho é um Evangelho de salvação. Jesus diz, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Eu não estou aqui para condenar vocês, eu estou aqui para amar vocês e trazer libertação para vocês. Igreja não pode ser fardo, Evangelho não pode ser fardo. Porque é para libertação, é para a vida eterna, não é para condenação nossa. É para que você vá bem, para que você viva uma vida transformada diante de mim. Então, quando Deus está agindo, quando Deus está diante dos nossos passos, nossas escolhas, você pode ter certeza que sempre será o melhor caminho. Porque o Espírito Santo nos move, nos comove, nos emociona, Ele fala, Ele direciona, Ele dá os passos, dá o caminho, discernimento, inteligência, sabedoria. Tiago diz que, você quer sabedoria? Peça a Deus que Ele dá deliberadamente, ou seja, é só pedir que Deus dá. Sabedoria para quê? Precisamos entender. Dinheiro para quê? Emprego para quê? Saúde para quê? Para que você quer tudo isso? Então, na balança divina, Ele olha e diz, não posso te dar a cura agora. Porque um coração que ora a Deus, a Bíblia também diz que quando você orar no seu coração, tudo que você pedir crendo, você receberá. Sim. A Bíblia diz isso. Mas ela diz assim também, se você estiver com os mandamentos o quê? Dentro do seu coração, assim como eu tenho os mandamentos no meu coração, os mandamentos do meu Pai. Então, tudo que pedires, recebereis. Há uma fidelidade da sua parte, há uma obediência da sua parte.
Se você tem algo contra o teu irmão, deixa aqui a sua oferta. Vai lá, resolva. Depois você volte aqui e ofereça de novo. Então há uma transformação de coração para que você peça e receba. Agora, aquilo que você pode receber de Deus, isso também está no campo dos nãos de Deus. O coração tem que entender, pedir a Deus, pedir, Deus me deu? Não, Deus não me deu. Então o coração que está enraizado com Deus vai dizer assim, bom, então era a melhor escolha que Deus escolheu por mim. Que bom que eu perdi esse emprego. Porque Deus está dizendo, não era para você permanecer ali. Continuando a leitura do capítulo 37, no verso 7 e 8, diz, eu profetizei conforme a ordem recebida. Olha a obediência de Ezequiel. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas ainda não havia espírito neles. Bom, há uma mudança aqui, depois da palavra proferida, em nome do Senhor. É muito melhor ter ainda corpos sem vida do que só ossos, no quadro que ele estava vendo. Há um processo de mudança. Tem pessoas que oram 20 anos, 30 anos. Mães de joelhos cascudos, 40 anos orando ao Senhor. Porque o processo, ele pode ser lento e demorado. Por quê? Porque envolve o coração daquele que eu tenho orado. Porque enquanto pai eu estou orando pela minha filha, graças a Deus a minha filha está aí. Está tudo bem com a minha filha, é um exemplo. E eu posso orar por anos pela minha filha, mas enquanto esse coração não abrir para que Deus transforme, o processo não pode ser concluído. Então Ezequiel olha para aqueles ossos, agora ele vê carne, ele vê tecido, ele vê que os corpos estavam ali, mas ainda não havia vida neles. Tem processo de Deus que é demorado, é lento. A restauração não é do dia para a noite. Ora, aquele quadro que eu mostrei no início, foram 13 anos de restauração na segunda restauração. Não pegou em um dia e entregou no outro. Não é um sapateiro que bateu 4 pregos na sua sola de sapato e te entregou o sapato de volta. É uma restauração, é um processo minucioso. Porque nós lutamos com Deus para ser restaurados. Senhor, mas isso não, na minha vida isso não, Senhor, eu preciso disso. E Deus diz, não, você não precisa, eu preciso remover isso para te dar outra coisa. E nós lutamos com Deus e o processo fica demorado, amarrado, lento, anos esperando algo, porque o meu coração ainda não está preparado para receber a totalidade. Ele precisa ser ainda moldado. Há um tempo entre a argila para se transformar em barro. Há um tempo de cura no forno, no fogo. Não é instantâneo. Então Deus está mostrando a Ezequiel, eu transformarei esse povo. Porém, tinha um prazo de 70 anos de exílio na Babilônia. Não foram levados à Babilônia e no outro dia voltaram para Jerusalém. Não, 70 anos ficaram ali, morando na Babilônia. Mas Deus pediu ao seu povo, sejam fiéis. E o povo idólatra, e o povo... Olha que Deus vai dizer, ó, quando vocês se livrarem desses ídolos detestáveis, então eu arrancarei o seu coração de pedra. Precisa de uma faxina aí para receber algo. Se você for fazer um transplante, não é em qualquer ambiente que você faz um transplante. Há toda uma preparação. Para um exame de endoscopia que seja, você precisa de preparação. Não é chegar e fazer e ir embora. Esse organismo precisa estar preparado para receber esse novo coração de carne. Aí a pergunta é, eu quero essa restauração? A oferta é dada. No versículo 9, diz assim, a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos o Espírito e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. E no verso 11, Deus diz, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se.
fomos exterminados. Por que eles estão dizendo isso? Estão na Babilônia. Sentiram-se como mortos, sem esperança. O que tira a sua esperança hoje? O que tem tirado o seu sono? Quais são as suas preocupações para a semana? O que está te incomodando a ponto de você dizer assim, não tem mais como resolver isso? Que caminho você trilhou nesse mundo que alguns vão dizer, Senhor, eu não sou nem digno de estar diante de Ti. Eu acho que para mim não tem mais solução. Se tem um discurso que o diabo gosta, é esse. Nossa, como que eu vou lá na igreja e ter feito tantas coisas assim? Como que eu vou ter coragem de estar diante de Deus, voltar para a igreja, estar nos caminhos do Senhor? Não, Deus nunca vai me perdoar pelas coisas que eu fiz. E carregam um fardo, uma culpa. Vivem a vida preocupados, tristes, ansiosos, com um fardo enorme na costa, carregando algo que era só entregar na mão de Deus e dizer, Senhor Deus, me perdoa de todo o meu coração. É nas Tuas mãos que eu coloco. Me perdoe por ter tido essa atitude. Isso é graça. São tantas pessoas no vale da decisão, diante de um vale de ossos secos. Não consegue decidir, mas o caminho de Deus é complexo. Eu preciso primeiro deixar isso. Eu tenho um comércio no sábado, como que eu vou fazer para fechar essa empresa? E começamos com tantas questões e a gente mede com olhos humanos e diz, é impossível servir a Deus. Não vou conseguir. Mas não vai mesmo, amigo, porque é Deus que tem que entrar dentro do seu coração. A única permissão que eu preciso dizer é assim, Senhor Deus, meu coração está aberto. Me ajuda. Quebra todo esse coração de pedra, Senhor. Muda isso, muda meus pensamentos. Na minha rotina de estudos bíblicos, eu tenho em casa muitos livrinhos desses de estudo bíblicos não terminados. No 4º estudo, no 10º estudo, no 23º, no 20º. Depende da pessoa. Em algum momento ela decidiu, não quero mais seguir. Uma mulher muito rica de uma famosa concessionária aqui de Maringá. Entrei na casa dela para dar estudo bíblico. Ela disse, olha, não me venha com história de batismo, porque as pessoas descobrem que eu sou daqui e começam a me pedir dinheiro. No primeiro estudo. E eu não preciso ser batizado. A minha vida sou eu e Deus. Não preciso ser batizado, não. Tá bom. Marcos 16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Você precisa ser batizado. Tivemos uns 5, 6 estudos. Paramos. Porque a decisão do batismo para ela é algo impossível. Mas porque com os olhos humanos dela, ela diz, as pessoas na igreja vão me pedir dinheiro. Porque em algum momento isso aconteceu. Ela tem a sua justificativa. Porque ela tentou uma, tentou outra. Opa, é daqui, é de lá, o dízimo vai ser forte aqui. Infelizmente, para muitas pessoas, o próprio evangelho, da maneira que ele é apresentado, pode ser uma grande barreira para que a pessoa se entregue. Eu e você podemos ser barreiras para o evangelho. Podemos ser desfavor para o evangelho. Podemos ser realmente algo negativo quando vamos anunciar a palavra de Deus de maneira errônea, no tempo errado, com as palavras erradas. Por isso que quando o assunto é Bíblia, ore, porque agora Deus diz, profetiza, que o Espírito entrará nesses corpos. Amigo, não tem vida ativa em Deus sem a presença do Espírito Santo na tua vida. Não dá para levar uma vida de cristianismo, de evangelho, se o Espírito não for atuante na tua vida. Não dá para falar de Jesus às pessoas se o Espírito Santo não for presente na tua vida. Não existe cristianismo, evangelho, anunciação de salvação, se o Espírito não atuar como mediador entre você e a pessoa. E estudo bíblico é o seguinte, querido, no mínimo você está em 3, você, o teu anjo da guarda e o Espírito Santo. É 3 contra 1, pelo menos. E se do outro lado tiver anjo inimigo, já perdeu, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor são poderosos.
Quando você vê o relato daquele anjo que desceu à sepultura de Cristo para chamar Jesus e remover a pedra, o desejado diz que ali estavam todas as hostes de Satanás, ali diante do túmulo de Cristo, para que ele não fosse tomado. E apenas um anjo do Senhor, a sua face era como um de relâmpago. Todos os outros anjos se apartaram dali. Quando você se dispõe a servir ao Senhor de coração aberto, fique tranquilo. A obra que Deus faz, ela nunca será incompleta, a não ser que eu cesse no meio do processo. A não ser que meu coração não esteja disposto a ser transformado, restaurado. A não ser que eu não queira ter mais valor diante de Deus. Então Deus está dizendo, eu tenho muita coisa para fazer na tua vida ainda. E amigo querido, enquanto Cristo não voltar, todos os dias nós temos coisas a ser deixadas nesse mundo. Nós temos bagagem para ser deixada para trás. As nossas malas cheias de preocupações, de dinheiro, de terrenos, de bens, de qualquer coisa, de paixões, de pessoas que você ama. Todas essas coisas, essa mala, essa bagagem, não entrará no reino dos céus. Tudo que colocamos valor nesse mundo, talvez não entre no céu. A não ser que seja uma pessoa querida, o teu cônjuge, teu filho, a tua família. Mas amar a minha família não coloca ela no céu. Ela precisa também estar envolvida. Nós sempre pregamos e dizemos que, naquele dia, será belo ver os túmulos sendo abertos e reencontrarmos nossos entes queridos. Uma coisa você não deve esquecer. O meu ente querido precisa ter aceito o Evangelho. E eu também. Senão não vai ter esse abraço. Se em vida você tem condição de aceitar a Jesus e dizer assim, eu quero estar naquele dia, você pode fazê-lo. Mas aqueles queridos que já se foram, não podem mais fazê-lo. Agora a incógnita é, ele estará lá ou não estará? Nosso coração deseja, sim, ansioso, revê-los. Primeira coisa, se prepare para esse dia. Mas para estar lá de pé, diante do trono, do dia da ira do Cordeiro, apresentada no livro de Apocalipse, enquanto muitas pessoas estão pedindo, olha, me esconda da face desse que eu não posso vê-lo, porque é o dia da ira do Cordeiro. Nesse mesmo dia, muitas pessoas estarão sendo transformadas, com o seu corpo agora glorificado, na presença de Jesus, na presença de Deus, dizendo, Senhor, obrigado por ter tirado meu coração de pedra e ter colocado um coração de carne, um coração que foi restaurado por Ti. Agora, Senhor Deus, eu sei que mesmo com a restauração, ela ainda não foi terminada, mas naquele dia, quando você receber um novo corpo, onde o pecado já não tem mais poder, o corpo incorruptível, conforme diz Paulo, aquele que o pecado não tem mais poder sobre ele, a morte for vencida, então a restauração estará completa. Que Deus te mantenha em pé até lá. A Bíblia vai dizer que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Vemos alguns amigos quando caem no caminho. Ajude o levantar. Estenda a sua mão. Porque Deus está dizendo, a minha mão não está encolhida. E se Deus não encolhe a mão para nós, por que eu encolho a mão para algumas pessoas que se caíram e caíram pelo caminho? Não. Preciso ajudá-lo a levantar. Termino, vamos até o livro de Pedro. E com esse texto, 1 Pedro, no capítulo 5. O verso 10. O verso 10 diz o seguinte: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará e os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. É pelo poder de Cristo que estaremos em pé. Que nessa semana Deus te coloque em pé sempre. Se seu coração precisa ser mudado por Ele, permita. Abra teu coração. Pede para Deus tirar essas impurezas.
Coloque o teu coração para ser restaurado por Deus. E se ele está no processo de restauração, não desista dela. Não sei quanto tempo é o processo na tua vida, na minha vida, mas